Boa tarde, gente. Bom estar com vocês. Eu estou me sentindo tiozão hoje aqui, né? Mas olha, você toma cuidado com uma coisa. Eu estava pensando, quando eu tinha 17 anos, 34 anos atrás, eu tinha 17 anos, eu estava num evento como esse que vocês estão participando, e eu me lembro que eu tomei uma decisão séria com Deus. Eu tomei a decisão de que eu não ia mais brincar com Ele. Se era para levar a vida a séria com Deus, eu ia a fundo. E eu não queria que a minha vida fosse medíocre, que simplesmente passasse pela história. Eu queria que Ele me usasse para fazer diferença. 34 anos depois, eu percebo como Deus foi gracioso, tudo quanto Ele fez na minha vida, através da minha vida. E se eu tivesse que voltar 34 anos atrás, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tomaria a mesma decisão. A mesma decisão. Mas você tem que ficar esperto. Porque a vida passa muito mais rápido do que vocês imaginam. Eu ouvia isso dos meus pais, e eu não acreditava. Falei, não, isso aí é coisa de velho, né? Assim, e hoje eu percebo a vida passa muito rápido. Você tem que fazer um bom uso do tempo. Você tem que tomar uma decisão acerca de como você vai querer ser conhecido na história. E você tem que tomar essa decisão enquanto você tem tempo de ser usado na história. Bom, a turma pediu para eu falar sobre esse tema. Você, o líder missional da próxima geração. Um tempo atrás, eu estava em algum canto, em algum lugar, eu não me lembro exatamente aonde isso aconteceu. Mas alguém falou alguma coisa para mim, como está projetado aí. Um erro recorrente nos movimentos históricos que fizeram diferença numa geração é que seus líderes estavam ocupados demais para preparar os líderes da próxima geração. E aí, quando os líderes desses movimentos morrem, os movimentos morrem com eles. Quando eu ouvi isso, eu parei e pensei, eu não posso deixar que o movimento que eu faço parte morra junto comigo e com os meus amigos que hoje lideram. Eu preciso fazer alguma coisa para começar a derramar minha vida na vida de outros. E eu tomei a decisão de que eu ia chamar cerca de 30 jovens pastores com menos de 35 anos de idade para perto, e investir todo ano 2 retiros com eles, e me aproximar mais deles, porque eu preciso investir na próxima geração. Quando o Pedro e alguns outros que estão aqui vieram até mim com essa ideia da gente começar a fazer encontros mais voltados para a juventude, para jovens, adolescentes, pensando o que significa ser uma igreja missional. Eu vi nisso a oportunidade da gente que tem liderado um movimento se derramar na vida de vocês e orar para que Deus dê continuidade no que Ele começou a fazer em nós. Que a geração de vocês continue fazendo diferença, continue mudando a vida e a visão da igreja brasileira. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, diz, da mesma forma, jovens, e aí no verso 6 ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esse verso ele é muito significativo para mim, porque eu estava no seminário, tinha cerca de 19 anos de idade, fui convidado para participar de uma equipe
de Vencedores por Cristo na época, e Vencedores por Cristo na época tinha uma configuração um pouquinho diferente. Eles funcionavam como uma equipe de treinamento, e aí a gente saía durante um mês todo viajando, falando em praças públicas, pregando em estádios, cantando em tudo quanto era canto do Brasil. E eu me lembro que no primeiro encontro que teve da equipe, a hora que eu vi o pessoal cantando, a hora que eu vi o pessoal tocando, a hora que eu vi que o pessoal se conhecia e eu era um peixe estranho, aí eu falei, meu Deus, eu vou passar vergonha aqui. Eu não tenho capacidade para acompanhar esse pessoal. Eu não tenho capacidade de cantar como eles cantam, tocar como eles tocam. Eu não tenho capacidade de dar meu testemunho ou pregar como eles fazem. Eu vou ser humilhado. E eu me lembro que, numa manhã daquele encontro, Deus me deu essa palavra: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E ali eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de colocar a minha vida debaixo das mãos de Deus. Eu não ia fazer nada para eu mesmo me exaltar. Eu queria estar debaixo da mão de Deus. E eu queria que Ele usasse a minha vida. E quão surpreendente foi ver o que aconteceu durante 2 anos ali naquela equipe de Vencedores por Cristo, e como aquela experiência me capacitou para ser muito do que eu sou hoje como pastor. Mas uma outra palavra que eu encontro no Novo Testamento, destinada a jovens, que me chama muita atenção, é a primeira carta de João, capítulo 2, quando João fala pela segunda vez: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E eu começo a entrar numa idade que eu começo a entender que realmente jovens são fortes. Eu não aguento mais o tranco para algumas coisas. Eu não consigo fazer mais o que eu fazia quando eu tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade. Hoje, por exemplo, todo final de semana, só na igreja eu prego 3 vezes, né? Esse final de semana eu já falei hoje de manhã, estou falando aqui, então esse final de semana eu vou pregar 5 vezes. Mas eu não aguento fazer isso todo final de semana. Mas se eu tivesse 25 anos de idade, eu acho que eu ia pregar umas 8 vezes por final de semana. Eu ia, assim, gastar toda a minha energia. Jovens, vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E aí vem uma conclusão. E vocês venceram o maligno. Mas vocês venceram o maligno não porque vocês são fortes. Vocês venceram o maligno porque a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês venceram o maligno porque a palavra de Deus permanece em vocês. Não é porque vocês são fortes. Dito isso, eu tenho 20 minutos para falar 3 coisas para vocês. Primeiro, as marcas de um líder missional da próxima geração. 3 marcas, não são as 3 coisas. Marcas é a primeira coisa que eu vou falar, ok? 3 marcas. Primeiro, vida transformada e centrada no Evangelho. O líder missional da próxima geração, que vai fazer diferença na vida da geração de vocês, é alguém que foi impactado pelo Evangelho de Cristo, compreendeu o Evangelho, se rendeu ao Evangelho e vive a partir do Evangelho. Eu diria, muitas pessoas das nossas igrejas, inclusive jovens, não conhecem o Evangelho. Muitas pessoas dentro das nossas igrejas vivem religiosidade evangélica, inclusive jovens. Em muitas igrejas o Evangelho não é pregado mais. Por isso, muitas pessoas ainda não compreenderam, não se renderam ao Evangelho que nos diz que um dia Deus criou todas as coisas em plena perfeição.
tudo estava de forma harmônica, muito bem equilibrado, mas os nossos primeiros pais, eles se rebelaram contra o Deus Criador. Eles disseram para o Deus Criador: deixa que a partir de agora a gente cuida, deixa que a partir de agora a gente sabe lidar com a coisa. E quando os nossos primeiros pais fizeram isso, todo o caos ameaçou voltar no universo. Nosso Deus sustentou o universo para que o caos não voltasse a reinar. No entanto, tudo se desestabilizou. Quando nós olhamos a sociedade hoje, as injustiças, a violência, o câncer, crianças morrendo de fome, pais se separando, fazendo com que filhos sofram, tudo isso não foi plano de Deus, tudo isso é fruto da decisão que os nossos primeiros pais tomaram. Mas o nosso Deus Criador nos ama a tal ponto que Ele não fica apático a tudo isso. Ele entra na história. Ele entra na história na pessoa de Jesus para nos resgatar. E naquela cruz Ele está morrendo por mim e por você. Ele está se entregando para pagar uma dívida que é nossa. Ele está nos reconciliando. Nós, os rebeldes que não merecíamos perdão, Ele paga para nos oferecer o perdão. Ele paga com o seu próprio sangue. E agora Ele nos convida para nós nos rendermos ao que Ele fez na cruz. Nós acolhemos o perdão dEle e nós nos tornarmos seus discípulos na história, brilhando e fazendo diferença na história. Jovens precisam compreender o Evangelho. Muitas vidas não são transformadas porque o que existe é ativismo cristão, o que existe é religiosidade evangélica e não evangelho. Uma segunda marca, o líder missional da próxima geração tem olhos atentos à cultura de sua geração. E eu diria, olhos críticos ao que está acontecendo, olhos críticos à globalização, olhos críticos à cultura da época. Existe um perigo muito grande hoje em dia de nós nos tornarmos idólatras de uma cultura, de nós acharmos que o nosso padrão tem que ser o que a cultura, o que a maioria está fazendo. Líderes que vão fazer diferença são pessoas altamente centradas no Evangelho e têm olhos atentos, olhos críticos para ler o seu tempo. São como os filhos de Issacar, que quando Davi foi feito rei de Israel, Davi é feito rei de Israel porque os filhos de Issacar eram conhecedores do tempo, eram conhecedores da época. Eles olhavam atentamente e percebiam o que estava acontecendo e não acolhiam os modismos de maneira crítica, não acolhiam os valores e princípios da cultura sem refletir, sem pensar, sem deixar que tudo aquilo passasse pelo grifo da palavra de Deus. Terceira marca do líder missional da próxima geração é um compromisso na construção da igreja. Porque construir a igreja não é uma opção para quem é discípulo de Cristo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Se eu sou discípulo daquele que disse que vai edificar a igreja, a minha missão na história é participar, não da minha própria missão, mas da missão daquele que me enviou, a edificação da igreja na história. O grande problema é que algumas pessoas acham que igreja é uma fortaleza que a gente constrói no alto de uma montanha para nos defender do mundo e da cultura hostil. Mas como o Pedro colocou aqui, a igreja de Cristo é a comunidade dos discípulos que são enviados ao mundo para destruir as portas do inferno, para fazer diferença na sociedade. Eu já recebi muita crítica de pessoas que nunca leram meu livro,
mas elas não gostam de mim pela capa do livro. Né? Porque o Ricardo Agreste é um cara que é contra a igreja, porque o título do livro é Igreja, Tô Fora. O problema é que eles nunca leram o livro. Eu estou fora dessa igreja que vive para si mesmo. Eu estou fora dessa igreja que vive como uma fortaleza que se defende do mundo. Eu estou fora dessa igreja que não aceita gente imperfeita. Eu estou fora dessa igreja que não se preocupam com os filhos perdidos do Pai. Eu estou fora dessa igreja. Mas quando nós falamos de igreja missional, nós estamos falando da redescoberta da essência do que a igreja é. Uma comunidade de discípulos voltada para a história, para fazer diferença na história e ir atrás dos filhos perdidos do Pai. Então, 3 marcas do líder missional da próxima geração. Primeiro, ele tem que ter vida transformada pelo Evangelho. Ele tem que ser impactado pelo Evangelho. A maneira dele falar, a maneira dele viver tem que demonstrar que o Evangelho fez sentido para ele. Ele é atento à cultura. Ele sabe olhar ao seu redor e tem uma mente crítica. Ele analisa, ele não absorve a cultura. Ele tem crítica para com a cultura. E ainda, ele tem um sério compromisso com a igreja do seu Senhor. Segunda coisa que eu queria falar, os perigos dessa caminhada do líder missional. E pode ser, para aqueles que conhecem o Mark Driscoll, pode ser até muito sugestivo o fato de citar o Mark Driscoll alertando vocês quanto a perigos na caminhada de um líder missional. Ele, em um dos seus livros, ele faz um gráfico muito interessante. Se você tiver evangelho, mais cultura, menos igreja, ou seja, não tiver envolvimento com a igreja local, o que você tem é uma para eclesiástica. Eu cresci num ambiente de uma para eclesiástica. Então, nós falávamos do Evangelho, o nosso discurso era centrado no Evangelho, a gente discipulava pessoas a partir do Evangelho, nós éramos muito contextualizados, nós estávamos muito próximos da cultura. Quando a gente ia falar numa praça de prostitutas e travestis, a gente procurava usar a linguagem deles. Quando a gente estava num presídio, a gente procurava usar a linguagem daqueles homens ou mulheres do presídio. Quando a gente ia numa escola, numa universidade, a gente tentava usar a linguagem da escola e da universidade. O único problema é que aquilo não era igreja. E aí o que a gente tem é uma missão para a eclesiástica. Uma outra opção, você tem a igreja e você tem uma igreja altamente identificada com a cultura, mas você deixou o evangelho do lado de fora. O que você tem aqui, liberalismo teológico. Muitas igrejas estão abraçando a cultura, muitas igrejas e líderes evangélicos, grandes pregadores, para que o seu discurso se torne mais palatável à cultura, para que as pessoas o tenham como uma pessoa inteligente, uma pessoa que fala coisa com bom senso, tem negociado princípios e valores, e com isso o evangelho está ficando do lado de fora do discurso. Se fala de bondade, se fala de ação diante do pobre, se fala que o cristão precisa ser um bom profissional, mas não se fala mais do que aconteceu naquela cruz. O evangelho está do lado de fora desse discurso, está do lado de fora dessa igreja. Por isso, pessoas podem até se tornar melhores nessa igreja, mas jamais vão se tornar discípulos de Cristo, porque a única forma de alguém se tornar discípulo de Jesus é compreendendo o evangelho e é se rendendo ao evangelho que ele anunciou. Terceira opção é quando nós temos a igreja, mais o evangelho, mais longe da cultura. Nós temos o evangelho, nós temos a palavra de Deus, nós estudamos a Bíblia com profundidade, nós temos grupos pequenos, nós temos escola bíblica dominical, nós temos culto doutrinário de quinta-feira. Só tem um problema: ninguém entende o que vocês estão falando, porque vocês estão a quilômetros de distância da cultura.
nesses estudos bíblicos em grupos pequenos, escola bíblica dominical, culto doutrinário, são citados teólogos incríveis, pensadores do século XVI e XVII, teologias que foram construídas ao longo da história. Só tem um problema: tudo isso são respostas certas para perguntas que ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo essas perguntas. O que a gente tem aqui? Fundamentalismo. O que a gente precisa construir, então, para a gente ficar longe desses perigos? É um movimento que tem evangelho, cultura e igreja. Nós queremos que vocês, como jovens, compreendam a profundidade do Evangelho na vida de vocês. Em cada encontro como esse, vocês percebam as implicações do Evangelho para toda a vida de vocês, para a vida profissional, para a vida afetiva, para a vida sexual, para os relacionamentos interpessoais. Nós queremos que você aprenda a valorizar a cultura que nos cerca, principalmente a cultura na qual você nasceu, a cultura brasileira, que tentaram nos convencer de que essa é uma cultura demoníaca. A que vem do norte é santa. Eu diria, a que vem do norte não é nem santa, nem demoníaca. Mas a minha cultura brasileira também não é só demoníaca. Nós precisamos ter olhos críticos para com a cultura como um todo, mas nós precisamos aprender a valorizar as nossas expressões para nós sermos uma igreja que faz sentido para os nossos amigos da universidade, faz sentido para os nossos amigos do trabalho, da vizinhança. Eu não sei se eu deveria entrar no ponto agora aqui, mas eu sei. Existem determinados estilos de igreja que a maioria de vocês aqui adora. Porque é aquele estilo de igreja que gera arrepio. 7-Eleven, louvor 7-Eleven, a gente fala 7 coisas 11 vezes, e a gente vai subindo, aí quando dá o terceiro arrepio, está na hora do pregador pregar. O grande problema que eu vejo é que, quando você traz o seu amigo para esse contexto, enquanto esse estilo te arrepia ele também. Ele começa a orar dizendo: meu Deus, me livra dessa, eu prometo que eu nunca mais volto. Se você quer construir uma igreja que vai alcançar a sua geração, você tem que começar a sacrificar os seus ídolos. Você vai ter que começar a sacrificar o jeito que você gosta de louvar. Você vai ter que sacrificar o estilo de música que você gosta. Se você quer construir uma igreja que vai impactar a sua geração, você precisa começar a perceber como será a igreja que vai alcançar a sua geração e não os jovens crentes desgostosos das igrejas vizinhas. Esse modelo, evangelho, cultura e igreja, é o que vai gerar o que a gente está chamando de uma geração missional. E a terceira coisa, e última, alguns compromissos. O perfil do líder missional, os perigos que ele tem que evitar e quais são os compromissos que certamente vão levá-lo a ser um líder na sua geração. Primeiro compromisso: expor sua geração ao Evangelho. Eu não errei a forma como eu fiz o enunciado. Eu não estou falando de você expor o Evangelho à sua geração. Eu estou falando de você expor a sua geração ao Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho é o poder de Deus que transforma a
tudo e a todos. Imagina o seguinte, imagina que nesse copo, eu não tenho água, nesse copo eu tenho um produto radioativo. E por ser radioativo, as portas foram fechadas e você não percebeu, mas você está num ambiente com as portas fechadas, com um produto radioativo no nosso meio, há mais de 30 minutos. Sabe o que isso significa? Você nunca mais vai voltar a ser o mesmo. O Evangelho é o poder. Eu preciso expor a minha geração ao Evangelho. Eu preciso criar situações que a minha geração entre em contato com o Evangelho. Eu preciso fazer com que os meus amigos e amigas convivam no ambiente por alguns minutos com as portas fechadas, aonde o Evangelho está atuando e eles nunca mais voltarão a ser os mesmos. Segundo compromisso, impactar a sociedade servindo aos pobres. Sim. Quando eu falo de servir aos pobres, entendam aqui pobres como sinônimo dos menos favorecidos. Se existe alguém na nossa sociedade que está sofrendo, uma geração missional precisa se engajar em servir essas pessoas. Porque o seu serviço aos que sofrem vai ser a legitimação do que você fala. Vocês fazem parte de uma geração que cresceu sendo servida. Vocês fazem parte da geração que os pais pensaram assim: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Isso fez com que essa fosse uma geração muito desengajada do serviço aos outros, muito ensimesmada, muito consumista, muito hedonista. A gente tem que reverter esse processo. Porque, entendam bem, nós não somos salvos pelas obras, mas segundo Efésios capítulo 2, nós somos salvos para as obras. Se o Evangelho faz diferença na minha vida e na sua vida, nós precisamos nos mover na direção daqueles que sofrem nas nossas cidades e fazer diferença na vida deles. E o terceiro compromisso, transformar a cultura com o seu trabalho. Um erro que talvez possa acontecer num movimento como esse, é a gente ter um grande número de pessoas que decidam ser missionários e pastores. Eu diria que é um erro pelo seguinte: se nós queremos transformar uma cultura, nós precisamos ter advogados altamente comprometidos com Cristo, nós precisamos ter médicos altamente comprometidos com o Evangelho, nós precisamos ter professores na rede pública que deem aulas extraordinárias, não porque eles recebem um bom salário, mas porque eles seguem a Jesus. Nós precisamos ter servidores públicos, nós precisamos ter políticos, nós precisamos ter artistas, nós precisamos ter músicos, compositores, gente que esteja atuando do lado de fora da igreja, influenciando a cultura, porque eles servem o Rei do Reino e eles estão fazendo diferença na história com a excelência profissional deles. Líderes da próxima geração não serão necessariamente pastores e missionários. Líderes que vão fazer diferença na próxima geração podem ser discípulos de Cristo que decidiram serem médicos que vão mudar a realidade do atendimento na saúde pública, professores que decidiram que vão fazer diferença
na educação do nosso país. Jovens que decidiram entrar para a política não para ganhar dinheiro, mas para fazer diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. Artistas que decidiram viver num meio altamente tenso e perigoso para um cristão, mas para brilhar como luz e fazer diferença naquele meio. Perfil do líder da próxima geração. Perigos desse líder missional e compromissos que ele precisa assumir. Expor sua geração ao Evangelho. Criar situações nas quais a sua geração vai ser exposta ao Evangelho. Impactar a sociedade, servindo os menos favorecidos. E transformar sua cultura com a sua vocação, com o seu trabalho. O que Deus mandou você fazer, faça com excelência, faça para a honra e para a glória dEle, faça para que a cultura gradativamente seja sabotada pelos valores do reino de Deus, semeados por você, jovem, profissional, cristão, nas mais variadas áreas da sociedade. Isso é ser igreja para fora. Isso é ser igreja comprometida com a missão de Deus no mundo. Isso é ser igreja missional. E essa responsabilidade para com a geração de vocês é uma responsabilidade de vocês. Alguém já disse, cabe a cada geração conquistar a sua própria geração. Vamos orar? Senhor, eu coloco a vida desses meus queridos e queridas irmãs aqui, pedindo que a tua bênção poderosa esteja sobre eles, que o teu Santo Espírito esteja iluminando mentes e corações, para que, em primeiro lugar, o teu Evangelho seja compreendido e exista rendição de todo o coração à obra maravilhosa que o Senhor está fazendo, de renovar todas as coisas a partir da ressurreição de Cristo. Senhor, levanta nesse meio jovens altamente comprometidos em levar o Evangelho e expor a sua geração ao Evangelho. Senhor, derrama sobre essa geração a sensibilidade para perceber aqueles que sofrem nos cantos marginais da nossa sociedade, e que o serviço a essas pessoas brilhe na nossa sociedade como luz, luz que vem de Cristo na vida de cada um desses jovens. E Senhor, fala claramente ao coração de cada um deles, como o Senhor deseja usá-los ao longo da história. Se o Senhor quer levantar aqui nessa tarde pastores, líderes para a tua igreja, faz isso, Senhor, e deixa claro na mente e no coração desse jovem. Mas, Pai, mostra aqueles que o Senhor tem capacitado com outros dons, com outros talentos, quão importante, quão significativo é que eles vivam na sociedade, trabalhando nas mais variadas áreas, mas fazendo diferença com princípios cristãos, com uma excelência que não é vista no ambiente, de forma que eles transformem valores, transformem o meio, a ética profissional, e o Senhor seja glorificado. Que o Senhor comece uma obra nessa tarde, que venha surpreender muitos dos jovens que estão aqui. Que daqui a 30, 35 anos,
alguns deles possam se lembrar dessa tarde e perceber quão maravilhoso o Senhor foi, usando suas vidas para a tua honra e para a tua glória ao longo da história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.